Muito bem, estamos de volta com a nossa programação e quero abraçar a irmã Vanderleia, também na Oásis de Deus, na nossa sintonia. Irmã Vanderleia, acompanhando aí a nossa programação na Congregação Oásis de Deus. Congregação essa também que trabalhamos ali por 1 ano e 6 meses, 7 meses, 8 meses também, tá certo? 1 ano e 8 meses. Então, um abraço, irmã Vanderleia, tá certo? Ligadinha conosco nessa manhã de segunda-feira. Meus amados irmãos, estamos trazendo aqui dentro do nosso programa uma série de mensagens sobre a nossa declaração de fé. É claro que aqui o tempo para a exposição é bem resumido, então nós também estamos resumindo, tá bom? Mas queremos entrar ao norte, dar um norte para você, para que você possa ter interesse de se aprofundar nas doutrinas fundamentais da fé pentecostal, né? Nas doutrinas que nós acreditamos como assembleiano, nós cremos nas doutrinas pentecostais que são bíblicas, né? Como, por exemplo, estamos trabalhando agora o artigo de número 4, ou também podemos chamar de quarta doutrina, que fala sobre a doutrina da divindade e personalidade do Espírito Santo. Esses textos bíblicos nós estamos citando para vocês, 2 Coríntios 13, 13, 2 Coríntios 3, 6 e 17, Romanos 8, 2, João 16, 11, Tito 3, 5, 2 Pedro 1, 21 e João 16, 13. Então essas são as referências bíblicas que fundamentam a doutrina da personalidade e divindade do Espírito Santo. O nosso artigo ele declara o seguinte: nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, substancial com Pai, Filho e Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Nós cremos ainda na vigência da atualidade dos dons do Espírito Santo, né? E aí nós temos, essa é a epígrafe do nosso cremos, e no artigo 4, exatamente ele diz assim, o quarto artigo do credo assembleiano afirma de modo inequívoco a fé dos pentecostais clássicos na pessoa do Espírito Santo. Por que que aqui está colocado a palavra pentecostal clássico? Porque nós nos referimos dos neopentecostais e de outros pentecostais, que não são clássicos e muito menos histórico, que surgiram no mercado. Porque, irmão, tem cada doideira, cada loucura que a gente vê nesse meio, né, nesses pentecostais genéricos, digamos assim, essa expressão eu estou usando pela minha conta, que atribui ao Espírito Santo que ele está de longe dizendo, meu amigo, não tem nada a ver com isso aí não, isso aí é coisa da tua cabeça, isso é coisa da tua mente, isso aí é coisa tua, eu estou longe de ti, né? Porque nós cremos no fervor espiritual, e isso é a marca dos nossos cultos, essa fervorosidade é a marca dos cultos pentecostais, né? E aí, quando se fala em Pentecostes, a deturpação dessa palavra, a desvirtualização dessa palavra, né? E aí o povo que não entende e nem tem a obrigação de entender, coloca todo mundo no balaio. Não, nós somos a Assembleia de Deus Missão, ela é pentecostal, clássica e histórica. Clássica por quê? Porque nós não negamos o fervor do Espírito Santo. Nós não negamos a ação que ele trabalha na igreja, dirige a igreja, conduz a igreja, né? Então, nós cremos dessa forma. E é preciso diferenciar isso, meu irmão. E aí nós temos os dois lados dessa história, né? Aqueles que banalizam a ação do Espírito Santo, atribui funções que não são dadas ao Espírito Santo, ele diz que é, mas não é. E há aqueles outros que, por ver essas manifestações exóticas, né? Deixa eu usar mais essa expressão por minha conta, essas manifestações exóticas, e aí passa agora também a negar. Aí aquela velha história, nem é 8, nem é 88, né?
Então, temos esses dois lados, mas que o Espírito Santo, ele é atual, e é isso que essa que é a mola propulsora da igreja, né? Você pode ver muito bem, irmãos, pode ver muito bem. Por que a Assembleia de Deus cresce fervorosamente no Brasil? Por quê? Dada a graça e a ação do Espírito Santo de Deus. É ele que move, é ele que age. E quando a igreja engessa a ação do Espírito Santo, ela fica uma igreja morta, uma igreja pálida, uma igreja sem vida, né? E como eu disse agora há pouco, os cultos pentecostais são fervorosos. Agora, não confundir esse fervor com loucura, com banalidade, com coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Mas que é ele quem conduz a igreja, é ele quem dirige, é ele quem dá orientação, tá? Então nós cremos nisso, nós cremos que o Espírito Santo, o nosso credo assembleiano declara isso, nós cremos da forma como pentecostais clássicos na pessoa do Espírito Santo, bem como em seus atributos divinos e sua maravilhosa obras, não apenas no dia de Pentecostes, mas também nos dias atuais, tá? E não nos dias atuais, e no decorrer de toda a história da peregrinação do povo da aliança, tá certo? Quer seja integrantes do Antigo Testamento, quer seja do Novo Testamento, destacando por suas ações, por suas ações na salvação do ser humano, no ato de convencer o mundo, irmão, do pecado, da justiça e do juízo, bem como na obra da regeneração do pecador, tá certo? Que se arrepende, que crê na obra expiatória de Cristo, tá certo? Sendo depois disto regenerado pela ação do mesmo Espírito, além de afirmar a fé, tá certo? A fé na divina pessoa do Espírito Santo. Nós, os assembleianos, nós declaramos ainda que por meio desta fé, que foi a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que inspirou os santos profetas, e é ele que continua guiando a igreja rumo à vitória final, rumo à glorificação. Então, é ponto pacífico para nós pentecostais crermos na divindade e na personalidade do Espírito Santo, né? Porque também há umas correntes, que não vou entrar nesse assunto aqui, mas há umas correntes teológicas que negam a personalidade do Espírito Santo. Diz, não, o Espírito Santo ele é um ato, ele é um ato, é uma força criativa de Deus. Não, nunca foi isso, né? E nós vemos claramente como a Bíblia apresenta o Espírito Santo. Ela apresenta o Espírito Santo, ele é apresentado nas Escrituras Sagradas como sendo a terceira pessoa da Trindade, apesar da palavra Trindade, já falamos sobre isso em outro momento, não aparecer na Bíblia especificamente, mas ele está presente a ideia da triunidade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Para você ter uma ideia, o Espírito Santo ele é mencionado no Antigo Testamento mais de 80 vezes. E geralmente é usada a palavra hebraica, rachuás, que significa respiração, que significa vento, né? Para isso, para o Espírito Santo. E no Novo Testamento, irmão, aí é que mesmo ele está, mesmo a ação. Porque assim, para você que entenda, no Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre esteve presente, mas digamos assim, que ele esteve atuando nos batidores, portais da cortina, né? Ele não era tão presente, tão visto, tão incisivo, né? Mas ele atuou na vida dos profetas, atuou na vida dos reis, atuou na vida da igreja do Velho Testamento. Agora, já no Novo, ele se revela, né? Já no Novo, ele participa ativamente na vida do próprio Cristo, do Salvador, né? Ele participa ativamente na vida dos apóstolos e hoje participa ativamente, meu irmão, na tua vida, e participa ativamente na minha vida. Pastor, você tem base bíblica para dizer isso, que o Espírito Santo participa? Sim,
o próprio Senhor Jesus nos disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou. Não. Eu vou, mas eu vou rogar ao Pai. E ele enviará um outro consolador, ou seja, uma outra pessoa, né? Que vai estar com vocês todo santo dia até a consumação do século. Isso acontece, amado irmão, amada irmã, na minha vida e na sua vida, na proporção que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Diz a palavra que vem o Espírito Santo de Deus, habita em nós, faz a faxina na casa, faz a limpeza, expulsa o valente, digamos assim, expulsa os demônios, que agora opera, que reina na vida do homem sem Deus. E ele faz essa faxina geral, né? Limpa, faz a limpa a casa. E passa a morar. E passa a habitar dentro do homem. Aí ele conduz o homem, ele guia o homem, ele dirige o homem. Mas para isso é preciso o ato primeiro do homem aceitar a fé. Aceitar aquele que rogou ao Pai, que enviaria o outro Consolador. E aí o Espírito Santo passa a morar em nós, né? Passa a habitar em nós, passa a nos dar força, a nos dar ânimos, a nos dar coragem, a nos revertir de autoridade do céu para continuar a jornada aqui nessa terra. Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa, não é? Ele não é uma força ativa, ele é o ser agente de Deus que está em nós. E qual é a natureza do Espírito Santo? Amado irmão, o Espírito Santo, ele possui personalidade. Como ele é uma pessoa, portanto, ele possui a sua personalidade. Não só isso, mas também ele possui a sua divindade. Ou seja, ele possui a sua divindade, a sua personalidade como ser e possui a sua divindade como santo, como Deus que ele é. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer, mas pastor, como eu posso provar isso? Como você pode provar isso biblicamente? Como você pode provar a personalidade do Espírito Santo? É claro, meu irmão. A Bíblia diz que a personalidade do Espírito Santo pode ser provada pelos títulos que ele é atribuído. Como, por exemplo, a Bíblia atribui ao Espírito Santo como consolador. Uma força ativa é consoladora? Claro que não, né? E esse consolador significa paracleto, que significa chamado para ajudar. E foi isso que Deus fez. Deus chamou, Jesus chamou: ei, Espírito Santo, vem ajudar a minha igreja. Eu vou subir para o Pai, mas fica aqui cuidando dela, guardando, protegendo, guiando, orientando. Então a palavra consolador significa paracleto, que significa chamado para ajudar. Portanto, o Espírito Santo é outro consolador, lá de João 14,16. E ele veio para ficar ao nosso lado nas situações adversas, não é? E substituiu o Cristo que esteve, que andou, que plaunilhou. Eu não tive a alegria de andar com Cristo, de vê-lo fisicamente, mas eu tenho a alegria de ter o seu substituto, o Espírito Santo de Deus habitando em mim, o Espírito Santo de Deus habitando em você. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tá certo? E ainda mais, a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia atribui ainda a ele como um advogado. Além de ser consolador, ele é o nosso advogado. E a palavra consolador, tá certo? A palavra advogado também atribui isso do latim, advogatus, que significa advogado, o mesmo termo que é usado para indicar Jesus como nosso advogado. O lado de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Tá certo? Portanto, amado, aí estão os principais atributos do Espírito Santo de Deus, né? Da sua personalidade. Advogado, consolador. Ainda se pode se provar a personalidade do Espírito Santo, pode ser provada pelas identificações com o Pai e com o Filho, que é apresentado nas Escrituras. Como, por exemplo, na ordem do batismo lá de Mateus 28, verso 19, né? Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Espírito Santo, amado, ele é identificado como o Pai, com o Filho, de modo a significar claramente uma personalidade, não meramente uma força ou um poder abstrato. Não, de maneira nenhuma. Desse modo, seria ignorância nossa, né? Seria ignorância da igreja batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo também não é uma energia. Não é, não. Não como alguém possa dizer, uma coisa, né? Não. Ele é uma pessoa que tem os seus atributos. E ainda o Espírito Santo, ainda você pode ver isso claramente, que ele inspira a mim, inspira a você, inspira a todos nós. Mas, pastor, além desses títulos e das identificações, quais outros atributos, digamos assim, que nós podemos evidenciar a personalidade do Espírito Santo? Amado, o atributo é a qualidade própria de um ser, tá certo? E você e eu temos a nossa personalidade individual. Só existe um Ribamar na face da terra. Personalidade. Nome existe, outros Ribamares na vida. Existem outros Leomais da vida, né? Como nomes. Agora, como personalidade só existe um. A minha digital é única. A sua digital é única. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é uma pessoa com sua personalidade, né? E a Bíblia, quando diz isso, fala dos seus atributos, a Bíblia atribui a ele, como por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele pensa. Isso você vai ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 2 e versículo 27. O Espírito Santo pensa, como atributo da sua personalidade divina, ele pensa. O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele convence o homem. Qual força faz isso? Qual força que pensa, né? Então fica aqui essa reflexão para a gente nesta manhã, tá certo? E ainda mais, o Espírito Santo, ele vai dizer essa parte da inteligência. E nas partes de sentimento do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele pode se entristecer, ou que ele pode ficar triste. Pastor, o Espírito Santo fica triste? Fica. O Espírito Santo fica triste comigo, fica triste com você, e isso geralmente acontece quando nós saímos da vontade de Deus, quando fazemos coisas que não agradam a Deus, sobretudo quando voltamos ao pecado, quando pecamos, o Espírito de Deus se entristece. E onde é que eu acho isso da Bíblia? Você vai ler isso lá em Efésios, capítulo 4, verso 30. Vai dizer claramente isso, que o Espírito Santo se entristece, né? Fica entristecido. Ele ama, não é? Romanos 8, 30, vai dizer que o Espírito Santo de Deus ama, que o Espírito Santo sente alegria. E quando é que ele se alegra? A Bíblia diz que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende, há uma festa, há alegria, o Deus Pai se alegra, o Deus Filho se alegra, o Deus Espírito Santo se alegra, né? Então essa é a parte que envolve os seus sentimentos. Da sua inteligência é que ele pensa, que ele ensina, que ele convence, e na parte dos sentimentos, que ele se entristece, que ele ama, que ele se alegra. Ele se alegra também quando você e eu fazemos a vontade do Pai, né? Quando você e eu nos entregamos totalmente a Ele e fazemos a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ainda diz que o Espírito Santo tem vontade. A Bíblia fala claramente sobre isso, que ele tem vontade. Ele fala. Ele fala. E ontem o grande pregador Nil, né, aí esteve conosco, contou um testemunho rápido que ele deu ali, que o Espírito Santo o repreendeu, ele foi fazer algo que não era para fazer e automaticamente o Espírito de Deus o repreendeu para não fazer. Então, quando você não está com a mente cauterizada, quando você está com a mente conectada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, qualquer ato nosso que desabone a conduta dessas três personalidades, desses três deuses, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Quando você faz alguma coisa, automaticamente o Espírito Santo que está aqui agora na terra agindo, ele fala. Ele dá o alerta. Ele acende a luz vermelha do pare. Tá certo? E não deixa o crente praticar o ato de pecado. Quando a mente do crente não está cauterizada e quando o crente está com a mente viva ligada, quando ele está enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, e aí não peca, porque o Espírito Santo o alerta, tá certo? Não deixa isso acontecer. Então o Espírito Santo ele tem vontade, ele fala. Isso você vai ver em Apocalipse 2:7, Hebreus 3:7, 8, Apocalipse 2:11 e Atos 28:25. A Bíblia diz também que ele realiza, né? Ele realiza, ele age, ele trabalha em nosso favor. E a Bíblia diz também que ele ordena. Então, estou dizendo para você aqui os atributos do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Aí você pode perguntar ainda nessa manhã, mas pastor, quais são as atividades pessoais do Espírito Santo que provam a sua personalidade? Ah, meu irmão, e a Bíblia está cheia de referências bíblicas que o tempo não dá para ler uma por uma aqui para você. Que a intenção não minha aqui é provar para você, mostrar para você que a doutrina do Espírito Santo, ela é, da sua divindade e personalidade, ela é bíblica, tá certo? Como, por exemplo, tem várias passagens que revelam isso, que ele revela, né? Que ele dá testemunha, que ele intercede, que ele comanda, que ele testifica, que ele ajuda, que ele guia, que ele nos dá amor, que ele glorifica a Cristo, e ele santifica, e também que ele auxilia. E aí tem um monte de referências bíblicas aqui para provar a você. 2 Pedro 2:1, 25, 22, 21, 1 Coríntios 1, 2, 10, Gálatas 4, 6, Hebreus 10, 15, Romanos 8, 27, Atos 16, 6 e 7, João 15, 26, Romanos 8, 26, Romanos 8, 14, Romanos 5, 5, João 16, 14 e Romanos 15, 16 e Atos 9, 31. Então é muita referência bíblica que fala sobre esta personalidade das atividades da personalidade do Espírito Santo, tá? E além disso ainda existem outras expressões que podem claramente facilitar a nossa compreensão quanto à personalidade do Espírito Santo. Os leitores das Sagradas Escrituras, com certeza você que é um leitor, né, entendemos claramente isto, essa personalidade desse Deus maravilhoso que está aí à disposição da igreja. Então, a doutrina, querido irmão, que nós estamos conversando com você aqui, da personalidade e da divindade do Espírito Santo, ela é real. Porque muitos, sobretudo a teologia reformada, eles dizem o seguinte, para negar isso que eu estou falando aqui para você, trazendo Bíblia, citando versões, textos bíblicos, né? Eles dizem o seguinte, olha, eles negam isso hoje. Ele diz que esses textos que eu estou citando não foram para a nossa época presente. Então, irmão, se eu vou pegar essa linha de raciocínio, então a Bíblia não serve para nós hoje. Se eu vou pegar a linha do raciocínio dos irmãos reformados. Porque ele diz que esses textos aqui, que essa ação aqui do Espírito Santo, ela foi presencial e foi essencial para aquele momento, para aqueles dias, para o nascedouro da igreja, porque a igreja precisava se alicerçar, a igreja precisava se firmar. E como a igreja se firmaria? Vendo essas ações sobrenaturais, essas ações espirituais. Agora, uma vez que a igreja está estruturada, que a igreja está firmada, então essas ações do Espírito Santo cessaram. Ou seja, não tem mais hoje. Não existe mais hoje. Então o Espírito Santo hoje não fala, não intercede, não guia, não dirige, porque aquelas ações foi para aquele momento, foi para aquele momento, entendeu? Então, nós precisamos entender isso, que não foi. E que a Bíblia está mostrando claramente isso hoje para você e para mim. Estou trazendo texto bíblico aqui que falam profundamente essa verdade. Então, meu amado irmão, e isso é o diferencial da doutrina pentecostal para as demais doutrinas, ou para a doutrina reformada, especificamente me refiro a ela, porque eu vejo muitos seus percussores hoje da atualidade dizendo isso, dizendo que o Espírito Santo
em tudo, essas ações que existem hoje, que nós dissemos aqui para você, que elas não existem mais, cessaram, são cessacionistas, cessaram, não existe mais nada disso. Não existe dom de cura, não existe dom de profetizar, não existe dom de língua, não existe nada disso, porque isso foi importante para a igreja do nascedor, mas como a igreja já nasceu, já está equilibrada, já está espalhada no mundo todo, então isso cessou. Querido, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que os dons do Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo, elas são para toda uma geração, são para todo um povo, para toda a época e para todas as culturas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E finalizando aqui a nossa doutrina bíblica pentecostais, a doutrina da divindade do Espírito Santo. A Bíblia, além de dar esses nomes para o Espírito Santo, também a Bíblia fala dos atributos da sua divindade. Ela diz que o Espírito Santo ele é igual com o Pai. E se ele é igual com o Pai, então ele é eterno. Se ele é igual com o Pai, com o Filho e com o Filho, ele é onipresente. Se ele é igual com o Pai e com o Filho, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é criador. Tá certo? Essas referências bíblicas que eu posso dar para você. Pastor, onde você vai achar isso? Da Bíblia. Ele é eterno, Hebreu 4,14, 9,14, perdão, Hebreu 9,14. Ele é onipresente, Salmo 139, versos 7 ao 10. Ele é onipresente, 1 Coríntios 10, 2, 10. Ele é onipotente, Lucas 1, 35 ao 37. Ele é criador, Gênesis 1, 2, 26. E Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 33, 6. Então, tá cheio, irmãos, de referências bíblicas que provam claramente isso. Não tem como negar de maneira alguma, a não ser que esteja usando de má fé, negar a personalidade, a divindade e os atributos do Espírito Santo na atualidade, tá bom? Então essa é a nossa doutrina, cremos nisso, acreditamos nisso e professamos nisso. Se tiver algum assembleiano divergindo dessas verdades, precisa voltar ao rudimento da fé pentecostal, da fé pentecostal clássica e histórica, porque a base para a negação dessas qualidades, desses atributos do Espírito Santo aqui no meu entendimento, o modo como hoje está sendo apresentado, tá certo? Totalmente deturpado a ação e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Amém? Quero orar por você nesta manhã, pedindo que o Santo Espírito de Deus confirme em seu coração essas verdades pentecostais. Amado Deus, eterno Pai, de infinita graça e misericórdia. Dizemos aqui uma palhinha sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Deus, fala ao coração desse meu irmão que nós precisamos, Senhor, crer nas doutrinas fundamentais da nossa fé, sobretudo da fé pentecostal, que alcançou esse país, que alcançou aos mais rincões da nação brasileira, com a mensagem salvífica, Senhor, que Deus salva, Deus cura, Deus batiza e leva o homem ao céu de glória. Essa mensagem, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, chegou até mim, chegou ao Maranhão, chegou em Bacabal. Por isso precisamos não só crer, mas praticar todas as ações e tudo aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer para o bom andamento e para o crescimento da tua obra. Senhor, esse meu irmão que me ouviu agora, que ele possa crer nessa doutrina e crer e professar, porque assim estará fazendo a vontade de Deus em sua vida. Eu te rogo e te agradeço desde agora e para sempre. Amém.